o nosso irmão pastor José Luiz está lembrando-me aqui, eu falei 1400, é 1600, 16 séculos levou em média a escrituração da Bíblia, é muitos anos, né? E temos esse compêndio de apenas 66 livros, mas que não é fácil correr de Gênesis a Apocalipse. É como disse Paulo, profundidade das riquezas. Quero também dizer, isso é interessante informar a igreja, que aqueles que são separados, consagrados, você que sabe, tipo o nome que dá, não é? A evangelista, com 4 anos eles têm, como se diz assim, o direito de serem indicados ao pastorado. E aí os nossos evangelistas completaram os 4 anos de indicação e aí voltaram agora com mais peso, com mais responsabilidade nas costas. Ser pastor é ter mais peso nas costas. Então é o Edson Rabelo, é o João Manuel, é o José Luiz e o José Valdo. Então, a partir de agora, chamar de pastor está corretíssimo, porque eles chegaram ao tempo estabelecido pela nossa convenção. O livro de Atos, e diretamente no que queremos falar, acho tão interessante quando Pedro, depois de falar da descida do Espírito, depois de dizer que esta bênção é para todos os que creem, e isso até para que não ficasse na mente dos irmãos que era uma bênção judaica. Era uma bênção judaica. Ele diz que esta promessa dizia respeito a eles, aos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mas o que me chama a atenção é que ato contínuo, Pedro diz assim, entre outras palavras, exortava dizendo: salvai-nos desta geração perversa. Eu não quero aqui questionar a geração. Alguns teólogos acham que uma geração é de 40, outros é de 100. O importante é que o tempo que eu e você está vivendo é a sua geração, é o seu tempo. E o que Pedro diz é que eu tenho que me salvar desta geração. Equivale a dizer que eu tenho que me sair da minha geração. Eu tenho que ser diferente da minha geração. O termo foi muito forte: salvai-nos, escapai. Era aquele mesmo tom que o anjo usou falando com Ló: escapa-te por tua vida, ó, sai de Sodoma. Isso nos dá a entender que se eu não estiver, de certa forma, separado da minha geração, eu posso sofrer as consequências que a minha geração vai sofrer. Quando os anjos apertaram com Ló, ele disse: olha, enquanto vocês não saírem, Deus não vai mandar o fogo destruidor. Mas se Ló continuasse a demorar, possivelmente ele também seria atingido. Equivale a dizer que se eu não mantiver uma diferença do mundo, eu posso ser
condenado juntamente com o mundo. Aí a questão da amizade. É a questão de estar perto, embora não fazendo. A Bíblia diz em outra passagem: não comuniqueis com as obras das trevas. Ou seja, não tenha participação. Comunicação aqui não é fala, é envolvimento. Você vai encontrar o paralelo dessa mesma expressão quando a Bíblia diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Você não é falar para os outros que você é carente, é distribuir com os carentes. Comunicar aqui não é falar: olha, eu estou precisando. Não, comunicar aqui é dividir o que eu tenho com aquele que precisa. Então é preciso estarmos bem lembrados que temos que manter uma distância. A nossa proximidade pode nos envolver, pode nos macular, pode nos chuviscar. Porque tem gente assim que não é muito cuidadoso, não seleciona amigos, não seleciona irmão. A gente encontra até na Bíblia mandando selecionar: olha, se apartem daqueles que dizendo irmão for devasso. O cara diz que é irmão, você descobre que é devasso, sai de mim, abacaxi. Sai, mantém distância. Ah, mas ele é irmão, e daí? Ele ainda é um irmão que não está livre. Então não podemos estar perto. No sentido prático e comum, quanta gente sobra numa batida policial porque estava num lugar errado, com a pessoa errada. E o pior é que às vezes o policial desacerta, né? No que viu e acerta o que não viu. Ou seja, termina prejudicando aquele que não tem nada a ver. Deixa eu abrir aqui um parênteses que eu esqueci dos avisos. Mas no próximo, aliás, no dia 17, que é de sábado a 8 ainda, né? É o casamento do filho do nosso irmão Cláudio, da nossa irmã. Vai ser ali no Bom Viver. Então eles convidam a igreja para o casamento. Então eu vi aqui, me lembrei, senão daqui até terminar o culto eu esqueço. Então Pedro, quando falou da descida do Espírito Santo, ele já é impulsionado também a convocar os irmãos, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. Ora, isso aqui é muito questionável, mas eu li uns pontinhos na Bíblia que os anjos precisam de detalhes, precisam de características para identificar pessoas. Quando Paulo falou dos cabelos das mulheres, ele disse assim: a mulher deve ter cabelos compridos até por causa dos anjos. Faz uma exegese desse versículo para você ver. É que anjo só pode distinguir quem é macho e quem é fêmea pelo cabelo. Porque logicamente anjo não conhece esse negócio de macho e fêmea. Lá não tem esse negócio de macho e fêmea. Então quando ele vem aqui, precisa distinguir. Então essas mulheres da cabeça pelada pode ter problema, porque o anjo pensa que é um homem. Então isso é coisa para você estudar, claro, detalhadamente. Ah, mas será o anjo não é tão sabido? Anjo tem limites. Anjo é uma criatura celestial, mas eles não sabem ou não sabiam
coisa. Por exemplo, quando perguntaram quando seria a volta de Jesus, foi que ele disse: eu não sei, os anjos não sabem, só meu Pai. Quem garante que mesmo lá os três não tenha segredos só para um, que é no caso Deus? Então, quando o anjo vier para fazer a separação, a Bíblia diz, é claro que isso também é simbólico, ele vai separar como o pastor separa ovelhas de bodes. Então os anjos precisam de caracteres, precisam de sinais. Então eu preciso manter muita distinção. E eu falo isso com muito temor. Por quê? Porque tem muitos crentes hoje que parecem com o mundano. Aí o anjo vai ter que fazer uma cardiologia, uma cardiopatia, para ver o coração dele. Porque até hoje tem aquela história que Deus só quer o coração. Aí o anjo vai ter que avessar o coração de algumas pessoas para ver se no coração dessa pessoa tem alguma coisa de Jesus. Aí vai dar mais trabalho. Enquanto isso, quem já está mais identificado vai para a glória. E os outros vai para a mesa de cirurgia para abrir o coração, para ver de quem é o coração. Claro que isso aqui é uma comparação. Mas, irmãos, se a Bíblia sempre chama, diz assim: sai do meio dela, povo meu, e eu vos receberei. Se a Bíblia fala muito desse isolamento, dessa diferença, é porque essa coisa é séria. Quando a Bíblia também discursa sobre o Espírito Santo, aí diz que o Espírito Santo também é um selo, que se você vai estudando mais aprofundado, você vai terminar chegando em dígito ou senha. E aí a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes marcados, selados para o dia da redenção. Ora, se o Espírito é santo, obviamente ele vai procurar alguém santo, um corpo santo. Se o corpo não é santo, ele não habita nesse corpo. Se esse corpo não tem o habitat do Espírito Santo, o que acontece? Está sem dígito, está sem senha. No dia do arrebatamento, onde é que o Espírito Santo vai se basear para arrebatar esse indivíduo ou essa pessoa? Então, diz assim: o Senhor conhece os que são seus, porque eles têm a marca, o selo do Espírito Santo. Aleluia! Mas o Espírito Santo não pode, aí eu que ponho essa expressão, ele não pode habitar em qualquer pessoa. Ainda bem. Por quê? Porque ele é santo. Aleluia! E domingo falamos isso na ceia geral lá na subsede. É muito complicado você querer forçar Deus a estar com todo mundo, porque aí você estraga Deus. Cada pregador, cada cantor, cada crente, cada pessoa tem suas maneiras de falar, não é assim? E aí eu tenho uma maneira de falar o seguinte: olha, o céu só é bom porque não vai todo mundo. Se todo mundo for para o céu não presta. Ainda bem, com glória. Ou não é assim? É. Um lugar que todo mundo vai, daqui a pouco está complicado.
pudesse, as cidades pudessem ter vigias nos 4 cantos, vamos assim dizer, da cidade, tivesse um detector, não de metal, não é? Mas um detector de mentira, um detector de feitiçaria, um detector de prostituição, não é? Um detector de violência. Aí quando chegasse uma pessoa passando, esse aqui é matador, é violento, não pode entrar não, que aqui dentro não pode ter morte. Não, esse aqui é promíscuo, e aí vai empistear a cidade com prostituição, não entra. Ladrão, não entra. Se tivesse detector, Catu não era melhor? Glória. Era melhor qualquer outra cidade. Não, é como no céu, lá diz que assim, ficarão de fora. O detector vai deixar de fora, sem ser. Por quê? Porque do lado de dentro tem que ser gente boa, redimida, comprada, e que faz força para viver a nova vida. Aleluia. Então, quando o apóstolo Pedro diz: salvai, sai desta geração, e aí ele chama de perversa, é porque nós não podemos estar em meio a esta geração. Tem um quadro também muito ilustrativo, que não é bom você estar perto de gente atrapalhar, é que o rei de Judá foi visitar o rei de Israel e estava em guerra. E aí o povo disse: é o rei ali. E aí caiu dentro, porque quando matava o rei, esfriava a guerra. Matou o cabeça, pronto. E aí quando centraram nele, ele descobriu: mas eu não sou rei daqui não. Ah, não é eu não, não é você não. E o que é que você está fazendo aí? Quase morre, porque estava vestido de rei, estava no meio. O povo pensou: é esse que é o rei, mata ele. É perigoso. Abraão teve uma preocupação quando Deus disse: eu vou destruir Sodoma. Ele disse: Deus, e o Senhor destrói justo misturado com ímpios? Não. Quase que Deus: eu não estou vendo justo nenhum lá. Ló, você sabe da história, né, de Ló. Ló, um leviano. Complicado a vida de Ló. Aí Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Mas se eu não me julgo, não me pondero, não me olho, então eu sou julgado pelo olhar universal do mundo. E depois ressalva-se o seguinte: e Deus não quer nos condenar juntamente com o mundo. Deus quer separar ovelhas de bodes. Deus não quer que eu e você sejam filhos da ira. Não. É por isso que o Espírito usa Pedro e diz: salvai-nos, escapa desta geração. Não pareça não pareça com eles não. Seja diferente, vista diferente, fale diferente, vá sempre na contramão. É para ser odiado o crente. Esses crentes é tribuloso, não é tudo ao contrário, não é? Geralmente crente é assim mesmo, é tudo ao contrário. Quando ele diz sim, a gente é não. Quando ele diz não, a gente é sim. Porque Isaías diz que ao amargo ele chama doce ao doce amargo. Mas nós não temos definição. O Senhor definiu a nossa linha, a nossa postura. Glória a Deus. E cuidado, porque se você não sai desta geração, você pode ser condenado, porque esta geração está complicada.
Depois você vai ver outros nomes que o Senhor dá a esta geração: geração adúltera, geração violenta ou malvada, perversa. Não tenho que festejar essa geração. Então o que é que eu tenho que fazer? Sair. Não é que eu vou para o mato, não. É sair espiritualmente. É juntos, porém à parte. Não é? Daniel estava em Babilônia, no reino, mas sempre se viu a diferença de Daniel. Não precisa sair da escola, sair do emprego, até porque Deus precisa de você na escola, precisa de você, não é? No emprego. Você tem que dar seu testemunho lá. Você tem que dar seu testemunho. É ali, porém, resguardado e separado. Claro, vai ter ódio, vai. Pois é, metida, não é? Metida santinha, metido a santinho. Todo mundo rouba, ele não rouba. Todo mundo faz isso, ele não faz. Metida a direitinho, não é? Todo mundo aqui diz uma prosazinha, mexe com as mulheres e ele não mexe. Parece que nem é homem, não é? E aí fica assim, um bocado de coisa, mas é melhor sim. É melhor sim. Por quê? Porque você vai exaltando a Jesus. Amanhã, é porque ele é crente, logo eu vi. E ele começa a adquirir um respeito. Não, olha, aí é irmão, não toca nesses assuntos não. Mas tem irmão que conversa a mesma coisa. O cara fala um negócio lá, xinga, faz mais molequeira e ele no meio também dando risada. Aí ele vai perdendo. Vai perdendo. Aí o que é que diz o Salmo? Varão bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta, olha, não se detém no caminho dos pecadores, porque caminhar você tem que ter que caminhar, não pode parar, se deter, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que Deus nos ajude, que possamos ouvir essa palavra do Espírito Santo. Saia dessa geração, salvai-nos. Você não sabe quanto tempo tem para escapar espiritualmente desta geração, mas que o Senhor nos ajude a não nos envolver com esta geração. Vamos ouvir a sede cantando mais um hino de louvor ao nosso Deus nesse instante.